Querido amigo, hoje o nosso alvo é concluirmos os nossos estudos nesta carta que Paulo escreveu a Tito, seu filho na fé. Nós vamos estudar Tito 3, 9 a 15. Tito, capítulo 3, versículos 9 a 15. Mas, antes de entrarmos na meditação desse texto, no programa passado, eu tinha dito que uma das palavras que Paulo usou para Tito, que aparece lá no versículo 1 do capítulo 3, foi essa. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes. Na ocasião, eu disse que essa obediência deveria ser restrita. Por que deve ser restrita? Ou uma outra pergunta, e eu gostaria então de trabalhar um pouco nessa questão antes de entrarmos no texto de hoje. A outra pergunta é: devemos obedecer aos maus governantes? Essa é uma pergunta que nós precisamos de sabedoria para respondê-la. Quando Paulo fala para nós obedecermos às autoridades, isso inclui a todas as autoridades, inclusive aos maus governantes? Muito bem. Sujeitar-se a governantes e autoridades não significa simplesmente prestar-lhes uma obediência cega. Como ensinou Paulo mesmo em Romanos 13, 1 e 2, ele ensina aqui também a autoridade do governo. Ele mostra para nós claramente que as autoridades são estabelecidas por Deus para manter a ordem no mundo, quer no lar, quer na sociedade, quer na igreja. Os cristãos, então, devem reconhecer as autoridades, mesmo que elas sejam erradas. Mesmo que nem sempre nós, cristãos, concordemos com elas. Na verdade, a autoridade de Deus está por trás de todo o governo, certo ou errado. Mas também temos que lembrar que a autoridade de Deus está acima de toda a autoridade humana, não permitindo que o mal fique desenfreado para sempre. Querido amigo, se o governo se harmoniza com as leis de Deus, então nós cristãos estamos certos em lhe obedecer. No entanto, se uma lei humana contraria os princípios divinos, não é errado desobedecer. Porém, mesmo que resistam naquelas áreas em que o governo ultrapassa os seus limites, nós cristãos ainda assim devemos reconhecer a autoridade do governo nas suas outras funções. Desse modo, podemos obedecer a Deus de consciência limpa e ainda assim obedecer também às autoridades. Na verdade, Paulo não cria e nem abria qualquer exceção à sua afirmação geral, porque nas suas cartas de contínuo ele estava combatendo algum desequilíbrio. Ao que tudo indica, parece que muitos crentes de Creta estavam desrespeitando as autoridades. Por isso, a ordem de Paulo aqui é um chamado taxativo à obediência. Muito bem. Diante dessa situação, é que nós mencionamos no programa passado ainda que o viver do cristão deve ser um viver diferenciado. O mundo deve olhar para nós e perceber que a nossa vida é uma vida diferenciada. E agora, olhando para o texto de hoje, capítulo 3, 9 a 15, nós encontramos Paulo praticamente se despedindo. Ao finalizar as suas instruções para o seu jovem auxiliar, o ministro Tito, o apóstolo Paulo nos lembra de nossa conduta passada. No programa passado também nós falamos sobre sobre as nossas práticas anteriores, uma vida completamente fora da vontade de Deus.
Mas, graças a Deus, como nós mencionamos, nós fomos transformados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Portanto, devemos apresentar um tipo de vida diferente. Devemos viver um estilo de vida diferenciado, um estilo de vida que dignifique o nosso Deus. E isso nós faremos se nos dedicarmos às boas obras e seremos frutíferos, então, nos mais diversos relacionamentos nos quais estamos inseridos. Entretanto, enquanto nós cristãos precisamos desenvolver uma vida de boas obras, precisamos também evitar discussões tolas e contendas que não edificam. Precisamos, ao mesmo tempo, ser cuidadosos com aqueles que são facciosos, aqueles que estão toda hora querendo dividir o corpo de Cristo. Esses indivíduos devem ser admoestados 1 e 2 vezes, e se não se arrependerem, os irmãos devem evitá-los. São orientações muito claras de Paulo nos versículos 9, 10 e 11 desse capítulo 3. Essas discussões sem utilidade, muitas vezes elas ocupam a atenção dos cristãos e nos deixam bem afastados de nos ocuparmos com a realização da vontade de Deus. Na verdade, nós cristãos temos definido um grupo de doutrinas que entendemos ser as essenciais do Evangelho. Por exemplo, a fé, o arrependimento, a submissão à vontade de Deus, a salvação pela graça, a crença na Trindade, a crença na presença e na orientação do Espírito Santo em nossas vidas, a crença no acompanhamento de Jesus todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Enfim, nós temos várias doutrinas importantes e básicas. Paulo então recomendou a Tito que não desvalorizassem e nem permitissem que esses princípios fundamentais, que essas doutrinas básicas fossem questionadas ou fossem deixados de lado. Ao mesmo tempo, Paulo também advertiu Tito para que não desse espaço para ficar conversando ou discutindo com aqueles que não davam valor às diversas doutrinas que compunham o corpo que denominamos de sã doutrina. Veja bem, nós falamos no programa passado, e é uma sequência desse texto, que os líderes devem cuidar da igreja, devem proteger a igreja. E aqui está Paulo advertindo o seu filho na fé, Tito, para que realmente isso acontecesse. E esse cuidado, essa proteção à igreja, deve ser feito de 2 maneiras: evitando discussões que não levem a nada e defendendo a pura doutrina que deve ser entregue aos verdadeiros cristãos. Paulo, na verdade, demonstra também no final dessa sua carta que tinha outros planos para Tito. Além de ter essa tarefa de arrumar as coisas em Creta, Tito também seria usado por Deus em novos ministérios. E foi exatamente isso que Paulo compartilhou com seu auxiliar, escrevendo-lhe essa carta, mostrando-lhe na prática o desenvolvimento da mutualidade cristã. Compartilhando o que Tito deveria fazer no futuro e compartilhando sobre os seus planos pessoais, Paulo, o apóstolo, demonstrou como devemos nos relacionar no corpo de Cristo. Por isso, então, o título para o nosso estudo de hoje é Características da Mutualidade Cristã. Tito 3, 9 a 15, o finalzinho dessa carta, nos mostra, então, algumas características da mutualidade cristã. Paulo terminou essa carta escrita a Tito com alguns pedidos pessoais referentes aos seus companheiros de trabalho. Veja só, ele pediu para Tito ir encontrá-lo numa cidade chamada Nicópolis, onde ele passaria o inverno. Mesmo nessas recomendações finais, ele salienta a importância das boas obras. Veja o versículo 14. Mas, sobretudo, o que observamos é que nessa conclusão, Paulo encerra sua carta com expressões amáveis de uma consideração que só se vê entre verdadeiros cristãos e irmãos na fé. Quando ele se despediu desejando a graça de Deus sobre o seu filho na fé, ele estava desejando que o amor e o favor de Deus fossem experimentados por Tito
junto nas suas horas de necessidade. Porque, pense comigo, certamente, trabalhando para organizar a igreja, protegendo-a dos falsos mestres, equipando a liderança escolhida e instruindo e tratando corretamente cada grupo de cristãos, somente com a graça de Deus e com o interesse e o apoio dos irmãos sobre o seu ministério, é que Tito poderia se desvencilhar bem da tarefa que lhe tinha sido delegada, que lhe tinha sido designada. Então, quando consideramos bem esse texto, o princípio que extraímos desses versos nos mostram que a mutualidade cristã é fundamental no desenvolvimento dos nossos ministérios. Por quê? E aqui temos o princípio. A mutualidade cristã é fundamental no desenvolvimento dos nossos ministérios. Então, nós podemos afirmar esse princípio, que vai ser o norteador desses versos que temos pela frente. Todos os cristãos, coletiva ou individualmente, devem perceber a importância da mutualidade cristã na realização dos seus ministérios. Eu repito, esse é o princípio de Tito 3, 9 a 15. Todos os cristãos, coletiva ou individualmente, devem perceber a importância da mutualidade cristã na realização dos seus ministérios. E nesses versos finais dessa carta de Paulo a Tito, encontramos 3 características da mutualidade cristã que nos ajudam na realização dos nossos ministérios. Em primeiro lugar, a mutualidade cristã deve caracterizar-se pela proteção à igreja. Capítulo 3, 9 a 11. E eu leio para você esses 3 versículos, 9, 10 e 11. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesmo está condenada. Qual, então, é essa primeira característica da mutualidade cristã? Em primeiro lugar, a mutualidade cristã deve caracterizar-se pela proteção à igreja. 3 afirmações bem claras e bem úteis aqui para aplicarmos em nossas vidas com relação à nossa comunidade. Primeiramente, versículo 9, a igreja deve ser protegida das discussões inúteis. Isso é, discussões que não têm mais cabimento, discussões que não trazem profundidade, que são discussões tolas, que não conduzem a nada. Em segundo lugar, a igreja deve ser protegida dos facciosos. Veja o versículo 10. Quem são essas pessoas? O homem faccioso é aquele que procura divisão. Ele, na verdade, é um falso mestre, ele é um herege, alguém que está colocando ideias erradas no meio do corpo de Cristo, alguém que fica discutindo sobre as doutrinas verdadeiras, a sã doutrina. Evita, diz Paulo a Tito, esse homem faccioso. E no versículo 11, a igreja deve ser protegida dos pecadores pervertidos. Não apenas falsos mestres, mas pessoas que têm práticas pervertidas, devassas. Pecadores não arrependidos, que querem penetrar nas igrejas, ouvem mensagem do Evangelho e entendem, então, erroneamente o conceito que o Novo Testamento dá sobre a graça. Como Paulo disse aos Romanos, não é possível pensar que quanto mais pecamos, mais graça teremos. De modo nenhum, diz Paulo lá em Romanos 6, como ainda pecaremos nós que já morremos para o pecado? Em primeiro lugar, então, a mutualidade cristã deve caracterizar-se por essa proteção à Igreja de Cristo.
Nos versículos 12 a 14, há uma outra maneira da mutualidade cristã ser evidenciada. Em segundo lugar, a mutualidade cristã deve caracterizar-se pela informação atual. Veja versículos 12, 13 e 14. Quando eu te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir comigo até Nicópolis. Venha ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha também com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. E versículo 14. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Como é que nós vamos manter a nossa comunidade, a nossa vida, com informações atuais? É importante isso? Sim. A informação atualizada dá conta dos futuros planos. E os futuros planos que Paulo tinha para Tito é que Tito deveria estar com ele até em Nicópolis, antes do inverno, para dali os dois se encaminharem para mais etapas da sua viagem missionária. A informação atualizada avisa sobre as providências que devem ser tomadas. Paulo, antes que Tito saísse de Creta, diz para ele que deveria trabalhar para providenciar uma boa estada em Creta para Zenas e para Apolo. O trabalho cristão exige exatamente isso, um trabalho de favorecimento a outros membros do corpo de Cristo. E a informação atualizada revela a frutificação que se espera dos cristãos. O versículo 14 é muito claro. Para que sejamos frutíferos, para que não se tornem infrutíferos. Quanto mais nós nos comunicamos, mais nós estamos andando e fazendo a nossa igreja crescer. Finalmente, terminando a carta, em terceiro e último lugar, a mutualidade cristã deve caracterizar-se pelo apoio e pela bênção. Veja o versículo 15. Apoiamos quando abençoamos e enviamos saudações sinceras. Apoiamos e abençoamos quando saudamos os que nos amam. E apoiamos e abençoando quando pedimos a graça de Deus sobre todos. Querido amigo, essa também é a minha oração. Que Deus te abençoe com a sua graça e misericórdia, que seja abundante sobre a sua vida. Que Deus te use para a glória do seu próprio nome. Um grande abraço e até o próximo programa, já em Filemão.